noite! Estamos começando agora a nossa transmissão oficial da noite de premiação. É a grande noite do concurso brasileiro de cervejas. O traje hoje é a rigor. Obrigada, Rafael, por mostrar o modelito, porque hoje é noite de gala. A gente está aqui no Clube Bela Vista, em Gaspar, onde vai acontecer daqui a pouquinho a premiação. Começa por volta de 10 para as 8 a premiação do concurso brasileiro, que a gente vai conhecer as melhores cervejarias e as melhores cervejas artesanais do país, eleitas aqui em Blumenau em mais um grande concurso. A gente tem muita coisa para falar, a gente vai ficar a noite inteira aqui com vocês vão poder acompanhar de casa. O evento hoje é fechado para convidados, mas vocês vão poder acompanhar. A gente sabe que tem família de cervejeiro, tem muita gente acompanhando essa nossa transmissão ao vivo aqui no site do município Blumenau e também na página do Facebook do município Blumenau. Esse evento, o concurso, ele é uma realização da Prefeitura Municipal de Blumenau, do Parque Vila Germânica e da Ablutec. A gente vai ficar aqui a noite inteira, a gente tem agora uma abertura com os convidados, com os entrevistados, que aí depois você vai poder acompanhar a premiação, a gente vai mostrar tudo para você. No final a gente volta conversando com os grandes vencedores da noite. Mas falando em convidado, já quero chamar para ficar aqui comigo, quem vai estar aqui comigo muito tempo é a Larissa Guerra. Tudo bom, Lari? Boa noite. Boa noite. A Lari, porque é intimidade, né, Lari? Não, isso é amizade já faz tempo. Vamos lá. A Larissa, ela é jornalista, ela é chefe de cozinha, ela é beer sommelier e adora esse universo cervejeiro. Larissa, muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz. Eu falo que eu faço contagem regressiva para o festival. Fico o ano inteiro esperando chegar essa data. E olha, antigamente eu até tirava férias durante o festival para poder curtir mais à vontade, assim. Eu ia te perguntar qual é a tua expectativa para qual tipo de cerveja específico ou o que é o mais aguardado da noite? Olha, para hoje o mais aguardado para mim é saber se a Catedral, que foi considerada ano passado a Best of Show, vai manter esse título. Explica, né? Best of Show. Best of Show foi então a melhor cervejaria do ano passado, foi a Catedral, que é uma cervejaria do interior do Paraná. Ganhou, surpreendeu todo mundo e eu tô super curiosa aí para saber se esse ano eles vão manter essa hegemonia. A melhor cervejaria, ela é eleita, falando para os leigos, que eu sei que tem muita gente que assiste a gente que já sabe disso. Mas a melhor cervejaria, ela é eleita com base no número de títulos que ela ganha ao longo da noite, é isso? Vai contando o número de medalhas, né? E aí a gente tem as Best of Show, que são as medalhas de bronze, ouro e prata para as melhores cervejarias. Muito legal. E esse ano, aliás, tem mudança, né? Então, a partir desse ano, as cervejarias premiadas são de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, o que torna, né, o festival muito mais plural, muito mais democrático. Aí vai ser bem legal, tô super curiosa. Belíssimo concurso. O que eu ia te perguntar é o seguinte: a noite hoje, como eu comentei, ela é uma festa fechada para convidados. A gente está aqui no Clube Bela Vista, em Gaspar. Expectativa mais ou menos de 2.500 convidados para participarem dessa noite, que é considerada a noite do Oscar, da premiação do concurso. É um evento fechado. A gente está com a transmissão justamente para que mais pessoas possam acompanhar isso. Mas já é um termômetro para que as pessoas saibam o que procurar durante o festival, que começa amanhã, né? A partir de amanhã tem o Festival da Cerveja. Com certeza. Já serve, né, como um parâmetro para a gente ir amanhã para o festival preparado, fazer a listinha, ver o que vai querer experimentar. Listinha, sempre tem listinha. Aliás, no festival é sempre sinalizado, né, onde tem cerveja medalhista, então é uma boa dica procurar por essas medalhas lá na Vila Germânica e provar, experimentar, curtir, porque vale muito a pena. Muito legal. No stand mesmo tem a medalhinha exposta, para quem nunca foi, Isso. Vale muito a pena. É muito legal. Mesmo para quem não é muito fã de cerveja, é um baita evento, né? Aliás, eu costumo falar assim, que se você não gosta de cerveja é porque você não conhece o estilo que você gosta e não ainda, conhece né? o festival e o concurso, No né? festival é você pode aproveitar para experimentar aí um estilo e descobrir cervejas que você nem imaginava que existiam, né? A gente comentou antes, agora há pouquinho, sobre escolher as cervejarias durante o festival. E aí eu quero deixar claro que a partir de amanhã, no site do portal Município Blumenau, vai ter lá um mapa para a pessoa poder achar as cervejarias no Parque Vila Germânica, porque o festival acontece lá. Vai ter esse mapa à disposição lá. E participe com a gente está ao vivo nas redes sociais, justamente para que você possa conversar com a gente. Daqui a pouquinho a gente mostra as mensagens chegando, fala de onde que você é, o que você está vendo. Vamos aproveitar agora para conversar com uma pessoa que já está aqui pessoalmente.
Amanda, por favor. A Amanda está aqui com a gente, obrigada, boa noite, bem-vinda. Amanda Reitenbach, falei certo? Falou certo, tá certinho. Ufa, comecei bem então. A Amanda é coordenadora do Concurso Brasileiro de Cervejas, ela é responsável por esse belíssimo evento, que hoje é a noite de coroação desse evento, né? Mas a Amanda é coordenadora do concurso como um todo. O concurso mais uma vez bateu o recorde de inscritos, né, Amanda? Correto, esse ano a gente teve um aumento de 9%. Esse aumento corresponde também ao que a gente vê no mercado cervejeiro como um todo, então é um resultado bem expressivo e super importante para contextualizar tudo que a gente está vendo no mercado cervejeiro. Ele é um reflexo, esse crescimento, ele é um reflexo do setor, mas é também mérito da organização do festival, do pessoal aqui de Blumenau que se empenha muito nisso, né? Transformamos Blumenau na capital nacional da cerveja, né? Exatamente, é um trabalho de uma equipe toda, a Secretaria de Turismo, a Blutec, a equipe do Science of Beer. É um trabalho assim que a gente trabalha o ano inteiro, a gente vê, né, a maior concentração desse trabalho durante esses dias de concurso e divulgação do resultado, mas é um trabalho que a gente se empenha o ano inteiro para trazer essa grande noite e esses prêmios aí para o mercado cervejeiro que está aguardando para conhecer as melhores cervejas brasileiras. O mercado e o pessoal, o público também, né? Me corrija se eu estiver errada, 505 cervejarias, 20 estados brasileiros, 3.115 rótulos avaliados, é isso? Correto, por mais de 120 jurados, 25 diferentes nacionalidades, todos os continentes representados. Isso é um dado muito legal porque o concurso ele é exclusivamente brasileiro, então trazer jurados de diferentes nacionalidades para contribuir e também para mostrar o que o nosso mercado está fazendo é muito interessante e sempre os jurados internacionais ficam muito impressionados com a quantidade de cervejarias, de estilos, com a nossa diversidade, com Catarina Sour, Brazilian Beer, ingredientes brasileiros e tenho certeza que eles fazem a representação desse concurso, do festival lá fora muito bem, levando a mensagem que a gente tem passado durante esses dias. Tem cerveja de todo tipo. Larissa, volta aqui com a gente. A Larissa estava conversando antes sobre as mudanças no concurso esse ano. Aproveita para perguntar direto para a pessoa que manda. Vamos lá. Amanda, eu queria que tu explicasse o porquê dessa decisão de mudar o Best of Show, de premiar aí as cervejarias por porte. Como é que surgiu essa ideia? Então, a nossa maior mudança esse ano foi fazer a divisão por volume de produção. O motivo de fazer essa divisão foi para atender as cervejarias, era uma solicitação das cervejarias, porque elas achavam injusto uma cervejaria muito pequena concorrer com uma cervejaria muito grande, então para tornar essa disputa mais igualitária, a gente fez essa divisão, né? E também é um modelo que o GABF, que é um concurso americano da Brewers Association, faz, né? E um dos poucos concursos que também, assim como o nosso, exclusividade de rótulos nacionais, a gente acabou seguindo esse modelo aí e acho que é uma escolha feliz, acho que as cervejarias ficarão felizes com o resultado de hoje à noite e a ideia é sempre melhorar, evoluindo o concurso, né? A gente está na 7ª edição, aprendemos muito até aqui, né? E queremos continuar aprendendo e evoluindo ainda mais. Muito legal. Outra coisa que me chamou bastante atenção, Amanda, é a quantidade de mulheres juradas, muita mulher e está crescendo a cada ano, né? Esse é um dado muito interessante, acho que principalmente do Brasil, né? A gente estava falando da quantidade de jurados internacionais e tudo mais. Isso é uma outra coisa que impressiona, a quantidade de mulheres que trabalham e estão à frente de grandes projetos no mercado cervejeiro nacional. E eu acho que por a gente ter tantas mulheres fortes nesse mercado cervejeiro, inspirou tantas outras mulheres. Então a gente tem que ter isso dentro do concurso também, né, que é uma representação não só de cerveja, mas também do trabalho cervejeiro. Então a gente traz essas mulheres para representar o setor e ter cada vez mais uma divisão mais igualitária. Muito massa. É o Girl Power, né? Olha essa mulher. Organizando o concurso brasileiro de cerveja, um dos maiores eventos do mundo nesse setor. Sensacional. Estamos em mulheres aqui, muito bem representadas, aliás. Muito obrigada, Amanda. Sucesso. Expectativa, o trabalho para a próxima edição do concurso para do ano que vem já começa agora, né? Não tem descanso. Começa agora. Enquanto a gente está nos bastidores, a gente já vai fazendo todo o planejamento, já vai olhando e mirando tudo que a gente pensa para o próximo ano. Já tem data, pode falar agora, só anunciar no final, né?
Só no final, sempre é em março, entre a segunda e a terceira semana de março, depende também do carnaval, mas mais ou menos essa época. Muito legal, obrigada, parabéns pelo evento. Aproveita o evento também. Obrigada. Obrigada. A gente continua com a nossa transmissão ao vivo aqui do Bela Vista, do Clube Bela Vista, na grande noite, a noite de premiação das cervejarias, das cervejas artesanais do Brasil, que acontece em Blumenau. É o concurso brasileiro de cervejas, que está acontecendo em Blumenau e que hoje a gente vai conhecer quem são as melhores. São 3.115 rótulos, eu repito esse número que é para gravar bem, 3.115 rótulos que foram avaliados pelos jurados no sábado, no domingo e na segunda-feira. Ontem para hoje saiu o resultado. A gente está ao vivo, transmissão oficial do evento no Facebook e na página, no site do portal O Município Blumenau. Por isso eu recebo aqui a pessoa, só estou com responsáveis hoje. Tudo bom, Evandro? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a quem está nos acompanhando aí pela live do Município Blumenau e do Festival Brasileiro da Cerveja. O Evandro é editor-chefe, é a pessoa, gerente executivo, não sei, ele é a pessoa que manda no município de Blumenau. Eu sou jornalista, é isso? Somos, né? É isso aí. Jornalista e um apaixonado por cervejas, por isso que a gente está aqui. Muito legal. Evandro, a gente está convidando o pessoal para participar com a gente, interagir com a gente nessa live. Já tem mensagem chegando, como é que tá? Tem muita mensagem chegando, tem muita gente de outros lugares do Brasil acompanhando essa live, porque, né, Mariana, tem gente do Brasil inteiro aqui em Blumenau nesta semana por causa do festival e por causa do concurso brasileiro de cervejas. Então, as pessoas vêm, mas deixam os familiares, né? Deixam, às vezes, os colegas de cervejaria, deixam os clientes, deixam os funcionários na expectativa de saber o resultado do concurso brasileiro da cerveja. Então é muito legal que a gente possa estar levando essas imagens para todo o Brasil e para o mundo, né? Quem quiser acessar de qualquer lugar pelo nosso site, municipio-blumenau.com.br, ou então pelo nosso Facebook. Olha aqui, ó. Por exemplo, tá? Já falaram aqui, ó. Cervejaria Naipe, vamos que vamos. João Carlos Cassiano, a Grazi, Long Beer, Carlos Júnior. Qual cervejaria foi a única a estar todos os anos entre as 3 primeiras? Nossa Senhora. Essa é para Larissa Guerra responder depois. Caos Brew. Márcio Pádua também está por aqui, João Stolski, a Juliana Ostrowski. Tu é bom de sobrenome, hein? Eu quero ver a Sunset Brew, ela falou ganhando prêmios. Tem até torcida organizada aqui na live já. A Suelen está por aqui, o Andrei, a Nívia, Juliana de Maringá, bora trazer taça pra gente. Priscila, Vânio Pereira Júnior, Nívia, é muita gente. Muito deixa legal. E é muito legal que as pessoas digam de onde elas estão falando, né, Vando, pra gente poder saber também. Isso, a gente vai voltar aqui de novo para falar de novo. Ó, muita gente falando Bode Brown, Long Beer, Colorado, tem torcida mesmo aqui. Então, falem das cervejarias que vocês estão aí na expectativa, falem da cidade. Ó, João Pessoa, nossa, João Pessoa, que legal. Maringá de novo, Florianópolis, Indaial, então... Bacana, muita gente participando da nossa live. Tem uma pergunta aqui que de repente vale a pena a Larissa depois responder, do Renato Becker. Ele está perguntando quais são os critérios de avaliação das cervejas. A gente vai falar quais são esses critérios, afinal, como é que se avalia uma cerveja? Acho bem interessante a pergunta do Renato. Porque não deve ser nada fácil, né? Imagina, mais de 3.000 rótulos, como é que tu vai saber diferenciar o que é levado em conta? Claro, os caras são profissionais nisso, mas não deve ser nada fácil. Não deve ser fácil, é uma coisa muito técnica, né? Eu admito que não tenho paladar muito aguçado, eu acredito que essas pessoas têm que ter uma sobriedade, uma calma, né? Para conseguir fazer essa avaliação diferente mesmo, assim. Não pode ser qualquer um. Além do conhecimento, eu acho que tem que ter um feeling diferente, um paladar mais aguçado do que o normal. E acho que seria legal a gente explicar isso, porque essas pessoas ficam 3 dias aí provando essas cervejas, né, Mariana? Desde sábado elas já vêm analisando as cervejas inscritas, são muitas cervejas, você já falou. Então é realmente algo bastante delicado, né? Acho que a cerveja artesanal, ela pede essa análise mais aprofundada. Ela merece, né? Ela merece. Ela merece. Tu falavas que a importância da gente fazer essa transmissão, muitos familiares, de pessoal que está aqui competindo, que não conseguem acompanhar, mas eu acho que uma outra questão aí também, o pessoal que gosta de cerveja. Por quê? O festival começa amanhã, o evento concurso, e o evento hoje, ele é fechado, o concurso é o pessoal que e tal, mas a partir de amanhã tá todo mundo querendo saber quais são os ganhadores, a gente tá falando para todo mundo, né? É isso, vai ser importante, vou fazer um ajuste aqui, vai ser bem importante a gente saber quem são os vencedores, porque, querendo ou não, aquela medalhinha que vai
no stand do Festival Brasileiro da Cerveja, essa medalhinha faz a diferença, porque as pessoas procuram as premiadas, né? No site do município blumenau.com.br tem um mapa que a gente fez bem didático, com a lista de todos os expositores e dos mapas. Então você acessa o PDF, leva no celular, pega os nomes das vencedoras que vão sair hoje, vão estar no nosso site também. É só olhar no mapa e procurar as cervejas. É prestação de serviço para o pessoal que quer provar uma boa cerveja, né? Obrigada, Evan. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. A gente continua ao vivo no portal Município Blumenau, no site, no Facebook. Você já viu que tem um monte de gente conversando com a gente? Converse com a gente também, a gente vai ler aqui ao longo da transmissão. Estão me avisando que tem mais gente chegando aqui para conversar com a gente. Larissa volta aqui. Larissa é assessora especial. Carla Poli, presidente da Bracerva. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado, a festa está muito bonita. A gente já tomou uma cerveja artesanal, já está começando a ficar empolgado, né? A expectativa aí pela premiação, acho que está bem bacana a festa. Vou te perguntar já de cara qual é a expectativa. A Larissa já deu uns palpites, como é que tu estás vendo essa noite de hoje, assim, dado o concurso, como é que foi? Eu acho que assim, a evolução da cena cervejeira, assim, ela passa muito pelos resultados do concurso. Então a gente tem visto um crescimento muito grande da participação das cervejarias e muito um aumento da qualidade das cervejas. Eu acho que a gente chega agora, né? Eu acho que nos próximos dias, eu estou falando isso, né? A gente vai ter a cervejaria número 1000 no Brasil. Já passamos de 889 no final do ano. Então nunca se fez tanta cerveja boa no Brasil. O Brasil hoje é um poço de inovação. A gente só fica atrás dos Estados Unidos em lançamento de rótulo. E tudo vem parar aqui no festival, no concurso, mostrando toda a criatividade do cervejeiro artesanal e independente, né? Da cena brasileira. A gente precisa a sardinha um pouco para nossa brasa, porque tu falasse que a cena brasileira é muito forte, mas a cena regional e local, ela também tem o seu mérito, né, Carlos? Eu não tenho dúvida de ser que a gente está muito bem consolidado, mas eu chamo a atenção que eu acho que isso a gente também pode aproveitar muito bem, é que o Brasil é muito rico, nosso bioma, as frutas, as nossas madeiras. Então o brasileiro está acordando para a brasilidade na cerveja, né? Eu acho que incorporar esse universo que a gente tem no nosso produto é muito bom. Talvez assim a nossa região, por ter um pouco de agora, faz pouco tempo que despertou para isso, né? Mas assim, eu acho que sem dúvida é o nosso grande caminho, a gente aproveitar o que o Brasil tem de melhor para mostrar para o mundo inteiro a cerveja brasileira. Mostrar, muito bem mostrado, né, Lari? E, aliás, o Carlo é uma das pessoas que estava por trás do movimento que criou a Catarina Sour, né? Que é o nosso primeiro estilo brasileiro de cerveja. Tem que é homenagem para minha avó, que era a Dona Catarina. Então, isso é muito legal e é uma coisa que eu sempre dou dicas assim no festival para procurar cervejarias que produzem Catarina Sour, que fazem esses experimentos com frutas brasileiras, com madeiras brasileiras, né? Acho que é um bom aí para começar. Nesse ponto, acho que a Catarina Sour quebra um pouco o paradigma. E quando a gente apresenta uma IPA para alguém e tal, que não conhece cerveja artesanal, é uma cerveja mais amarga, é uma cerveja não sei o que e tal. A Catarina Sour, o que as pessoas falam assim, não parece cerveja, né? Que não está ligado na memória delas, que é a acidez, tem toda a história da cerveja. E assim, é uma baita cerveja, hoje tem feito bastante sucesso. Acho que é um grande caminho. Eu vou ter que confessar aqui uma coisa que não devia confessar, que eu não sou das pessoas que mais aprecia cerveja. Eu sou daquele time que talvez não conhece direito, né, Lari? Mas a Catarina Sour conquistou meu coração, vou dizer. Eu também, só amor. Eu acho que ela tem uma função assim na gastronomia, né, como um elemento muito parecido com o espumante, que tem acidez, que tem a carbonatação alta. Acho fantástico, combina com o clima brasileiro, com as frutas brasileiras, então é o grande caminho, acho que, do Brasil. E para harmonizar, Lari, com as comidinhas que a Larissa é chefe de cozinha, eu sei que ela entende. Eu gosto muito de harmonizar com frutos do mar, com salada, ceviche, um queijo branco, um queijo brie, acho que fica muito legal. Sobremesa também, já fiz cheesecake e harmonizei com Catarina Sour de fruta vermelha, fica ótimo. Muito legal, muito obrigada pela tua presença aqui. Aproveita a noite. E vamos estar na torcida pelas cervejarias brasileiras independentes. Boa. Obrigada. Tem mais gente chegando aí. Deixa eu reforçar então, a gente está com a transmissão oficial do concurso da noite de premiação do concurso brasileiro de cervejas que acontece aqui no Clube Bela Vista em Gaspar.
O concurso ele é uma realização da Prefeitura Municipal de Blumenau, do Parque Vila Germânica e também da Ablutec. Tem mais convidado ilustre chegando. Paulo, por favor, boa noite. Tudo Boa bem? noite, tudo bem vocês? Tudo ótimo, tudo ótimo. Paulo Schiavetto, eu vou ter que ler o currículo dele porque é muita coisa, gente. Calma, deixa eu me preparar. Paulo Schiavetto é formado na Bélgica, me corrija se eu estiver errada, formado na Bélgica, ele é professor da Escola Superior de Cerveja e Malte, ele é consultor internacional, faz parte do corpo de jurados do concurso. É isso, Paulo, muito trabalho esse concurso, né? Bastante trabalho, mas prazeroso também, né? E o nível da cerveja nacional crescendo a cada ano, né? O nível do júri crescendo, da organização do evento, né? Você vê que ela é uma forma parecida com concursos aí, ou até melhor que concursos de fora do Brasil, né? Bem bacana mesmo, vocês estão todos de parabéns aí, a cidade também, né? Todo mundo, por organizar esse concurso tão bacana. É um belo evento realmente. Chegou uma pergunta, a gente está chamando o pessoal para participar com a gente nas redes sociais e tem um pessoal perguntando, porque a gente falou, pô, são mais de 3 mil tipos de cerveja, né? Como é que esses 121 jurados, é isso? Como é que esse pessoal, quais são os critérios? Como é que se avalia a cerveja? Elas são agrupadas de acordo com guias de estilo, né? A gente usa aqui o mesmo padrão dos guias americanos. Então temos, digamos, 80, 90 estilos e subestilos de cerveja diferentes. Então cada cervejaria manda, por exemplo, 50 amostras, 200. Tem estilos que tem 250 pessoas concorrendo, tem estilos que tem 30, 20 para cada estilo. Então os juízes estão numa mesa e decidem para aquele determinado estilo, obviamente sem conhecer as amostras, são números que nós não conhecemos quem são os fabricantes, já chegam... É às cegas, não tem como saber quem tá. Chegam em copos já para a gente prontos ali, na sequência a gente escolhe as cervejas que se adequam mais àquele tipo de cerveja proposto pelo fabricante lá. A gente tem hoje à noite a premiação de 152 tipos de cerveja, é isso? E contando os estilos e os subestilos, cerca de 150 tipos de cerveja diferentes. Vocês ficaram reunidos na Vila Germânica, foi lá que aconteceu o concurso, a gente já tem umas imagens. Foi sábado, domingo e até ontem ficaram fazendo o julgamento, né? Foram 3 dias inteiros, para você ter uma ideia, a média que a gente consegue testar e degustar assim, mais ou menos umas 40, 50 cervejas por dia, cada jurado. Nossa Senhora. E eu estava conversando antes com o Carlo Apoli aqui, falando sobre o nosso cenário cervejeiro, né? Tu és consultor internacional, além de jurado do concurso, daqui a pouco acho que começa, do concurso. Tu entendes muito desse mercado, assim, como é que está a nossa situação Vale do Itajaí, a nossa situação Blumenau, capital nacional da cerveja, em relação ao Brasil e em relação lá fora, né? Acho que cada vez mais, assim, nós estamos num crescimento que é exponencial de cervejarias aqui, né? E obviamente que vem também com muita gente fabricando muitos estilos. A gente está com, esse ano já, nesse começo de ano, devemos passar de 900 cervejarias artesanais no Brasil. 900. Devemos chegar à milésima, inclusive. Tranquilamente, devemos chegar aí até o meio do ano com isso, né? E isso se multiplica, né? A criatividade das pessoas, usam também, né? A própria Santa Catarina criando um estilo próprio de cerveja, né? Com frutos brasileiros e tal, né? Gerando novas cervejas aí que são apreciadas pelo mundo todo. Né? É incrível mesmo, e é incrível que a gente consiga aproveitar disso e organizar um evento tão bonito como esse, né? É fantástico, assim, é um orgulho ter participado de alguns lá desde o primórdio, assim, e tá participando até agora com vocês aqui. Legal, muito obrigada, Paulo. Aproveita falando para todo mundo, além de participar, parabéns, mas aproveita a noite que eu sei que é uma bela festa também, né? Com certeza, obrigado. Tchau. Valeu, tchau. A gente está aqui nesse palco onde vai acontecer a entrega da premiação para as cervejarias que forem sendo chamadas lá no palco principal. Daqui a pouquinho, 7:50, começa a premiação e aí a gente vai acompanhar ao vivo toda a premiação, todos os 152 premiados em cada categoria, né? Todos os premiados, e depois disso a gente volta a conversar com alguns entrevistados, a conversar sobre esse concurso e as perspectivas pro festival também. Hoje à noite aqui eu falo que é festa, por quê? Porque para quem está aqui vai ter show da banda Nenhum de Nós. Depois da premiação ali no palco vai ter show da banda. Eu estou aqui nesse palco, como eu falei, que as cervejarias elas vão recebendo os prêmios à medida em que forem sendo chamadas ali no palco principal. E eu estou aqui já conversando com o pessoal que está aqui ao redor e que está aqui transitando e conversando com a gente sobre o festival. Quem está aqui sobre o concurso? Quem está aqui é o Ricardo Stodic. Ricardo é presidente do Parque Vila Germânica. Ricardo, qual é a sensação? É orgulho, né? Não dá para ser outra coisa, né? Mariana, seguramente. Nós estamos aí na 7ª edição do concurso, né? Para quem está acompanhando aqui a produção, a parte de preparação, daqui a pouco vai começar a ver toda a etapa da premiação.
Então, assim, ó, é o Oscar da cerveja brasileira. É isso que quem está assistindo aí ao vivo, né? Via internet, tá, assim, ó, pode ter certeza, é o Oscar da cerveja brasileira que acontece em Blumenau. Blumenau não é só a capital brasileira da cerveja, ela é a capital do terceiro maior mercado consumidor do planeta. É assim que a gente tem que se posicionar no mercado. Com certeza. A gente tem que se posicionar e vem se posicionando, né, Ricardo? Conversava com a Amanda sobre os números do concurso, que sempre são impressionantes, né? A gente está com mais de 500 cervejarias nesse ano, batendo recorde de novo. E ela falou, isso é reflexo do crescimento do setor. Eu falei, mas também do pessoal que está por trás organizando isso tudo, né? Mérito também teu nessa organização. É muito trabalho para dar conta disso tudo e organizar para chegar nesse nível, né? Mariana, a equipe é muito boa. Os prefeitos sempre deram suportes para nós, tratam isso de forma muito técnica. A Amanda com a sua equipe, né? Você tem o Bresciani com a parte de suporte da Escola de Cerveja, Superior de Cerveja e Malte também dando cobertura. Olha o jurado, gente, não existe nenhum concurso seguramente na área da gastronomia, alimento e bebidas que tem 116 jurados, tá? 22 estrangeiros, 22 países, mais o Brasil, são 23 países aqui reunidos, tá? E quando eles vêm para cá, nós não pagamos cachê, as pessoas têm que entender. Eles vêm pela causa cervejeira, eles têm potencial muito grande. E a cerveja que se inscreve aqui, Mariana, o que acontece? Ela tem a chance de ganhar o prêmio, claro, mas ela ganha críticas e sugestões do produto que está sendo julgado. Então você imagina, uma empresa pequena, começou agora com 5.000 litros mês, não vai ter condições de contratar uma assessoria internacional sobre o seu produto. Isso ela ganha quando inscreve aqui, porque os juízes acabam dando orientações, críticas e sugestões do seu produto. Tu falavas que ganha o cervejeiro, claro, porque ele tem avaliação, ele tem ali um critério, né? Ele pode divulgar o que ele foi premiado aqui no concurso, mas ganha também a cidade, ganha também a região, as nossas cervejarias aqui com o turismo também, né, Ricardo? Ganha muito, né? Blumenau está numa fase de reposicionamento no mercado turístico brasileiro. Então ela se posicionou como capital brasileira da cerveja, que é um produto para o ano todo. Nós temos o Vale das Cervejas, então o Vale da Cerveja no Brasil só tem é aqui no Vale Europeu, né? Do berço do Vale do Itajaí. Então isso vai consolidar e trazer turismo para o ano todo. Blumenau já tem 150 dias por ano de eventos. Mas isso não é suficiente. 150 dias por ano, nenhuma cidade em Santa Catarina ou no sul do Brasil tem. Junto com a cerveja e o centro de convenções que está chegando, nós vamos nos tornar a cidade de Blumenau na melhor cidade de Santa Catarina para investir na área de turismo. Posso perguntar, tu falaste que o centro de eventos está chegando, já fiquei curiosa. A gente tem uma perspectiva? Temos sim. A gente tem uma sinalização do governo do estado que quer solucionar para esse ano. Então, se o governador, né, confirmar e liberar os recursos esse ano, a gente vai licitar esse ano. Nós acreditamos sim, né, que o governo que aí está quer tratar o turismo muito a sério e esse projeto do Centro de Convenções ele tem uma abrangência regional. Ele não ajuda na geração de emprego e renda só em Blumenau. Ele ajuda no médio vale do Itajaí. E o turismo é uma das cadeias econômicas mais democráticas que tem. São em torno de 53... Tem muita gente, né? Muito. Então, são em torno de 52 segmentos que são abastecidos e ganham dinheiro com o turismo. Pega um evento como esse, que começa agora com a premiação, e nós temos ainda quarta, quinta, sexta e sábado. De quarta a sexta nós temos a feira, que acontece das 15 horas até as 21 horas. E nós temos o festival que vai de quarta a sábado. Amanhã, quarta-feira, vulgo amanhã, tem festival começando, né? Tem cervejas maravilhosas, acompanhadas de boa música, acompanhadas de boa gastronomia e de gente muito interessante. Vale muito a pena. Daqui a pouquinho, depois da premiação, a gente volta a conversar e fala um pouco mais do festival que está vindo. Ricardo, muito obrigada pela tua presença e aproveita também. Obrigado, bom trabalho para vocês. Obrigada. A gente segue ao vivo aqui na nossa transmissão, estamos na regressiva, dá para ver ali no palco, já tem luz acesa, daqui a pouquinho começa a entrega da premiação, eles vão começar a chamar os premiados, mas agora a Larissa está de volta. Oi, Larissa. Qual é a tua expectativa a partir de agora? Eu sei que tem muita gente assistindo a gente ao vivo
E a gente conversava sobre isso no começo, né? Assim, depois que já passou esse pessoal por aqui, que a Amanda já falou sobre as novidades desse ano do concurso, o que tu conseguisse apurar aí com o teu faro jornalístico? Então, estou na correria aí para descobrir o pessoal. Uma coisa que eu queria comentar, assim, que conversei com alguns jurados essa semana, foi elogios, inúmeros elogios à organização do festival, ao sistema de avaliação, todo mundo falando dos voluntários que participaram, porque tem muito voluntário por trás, né, que participa, que ali vai, quer aprender, quer conviver com esse meio, vai, se inscreve para ser voluntário, participa lá, ajuda no staff do concurso, e todo mundo elogiando muito, assim, dizendo que, cara, esse é o melhor festival, esse vai ser, o concurso foi sensacional, as avaliações foram muito legais. Houve alguns comentários também sobre o nível das amostras, né, dizendo que sim, temos amostras muito boas. E também sobre a expectativa para as palestras, né? Porque teremos palestras? teremos. O Festival da Cerveja é conhecimento, gente. É cultura. E tem toda uma programação paralela de palestras, tem programação na Vila Germânica, na Escola Superior de Cerveja e Malte. Vai ter dentro da escola uma destilação de gin na sexta-feira. Gin que tá super na moda. Super né? na moda, e Além cervejeiro da não cerveja. bebe, só cerveja, né? Então tem todo esse universo de bebidas para explorar. Então muito legal, acho que a gente tem aí longos dias pela frente e eu tô muito feliz porque chegou esse momento, né? Muito, muito legal. Eu queria convidar o Evandro a voltar aqui com a gente. Já fico aqui no meio dos dois para a gente comentar. Evandro, eu sei que tem muita gente acompanhando a gente e que está participando, né? Tem, a gente está aí com mais de 430 pessoas ao vivo nesse momento vendo a nossa live. Oi, mãe! Mas já são milhares de pessoas que já entraram ou saíram e muitos comentários mesmo. Gente de tudo que é lugar do Brasil, Rio de Janeiro, Ponta Grossa no Paraná, Lages, terra da Larissa Guerra, João Pessoa na Paraíba, Maringá, já falei Ponta Grossa. Falar rapidinho aqui alguns nomes de pessoas que estão participando conosco. Josiane Caetano, Fabiola Longo, Célia Tanner, Fernanda da Costa, Andressa, João Vienhag, da Vienhag Beer, Jairo Schmidt. Na torcida pela Beer Bound de Três Itilhas está o José Sabedot. Talvez eu não esteja pronunciando tão bem assim dessa vez. Desculpa, José. A Angelita Heidrich, da Segredos do Malte, está torcendo. Vamos lá, ó, Fabiola, acho que é amiga da Larissa. Ó, vai começar, hein? Obrigado a todos que estão acompanhando. Acho que a gente vai começar lá no palco a transmissão do concurso de uma vez por todas. Daqui a pouco a gente começa. Tem um convidado especial chegando aqui. Vou exercitar meu inglês. E eu vou pedir licença então para você Por poder conversar favor. com ele. Por favor, depois a gente conversa mais, Evandro. Obrigada. Tudo bom, Bob? Muito bem-vindo. Welcome. Wow. I'm It's fine. great to be here. Oh, I know. It's a great night for all of us. Yeah. It's like the Academy Awards of Brazilian beer, huh? Yes, it is. We call it Oscars night. Yes. Deixa eu explicar. O Bob Pease, ele é presidente e chefe executivo da Associação de Cervejeiros dos Estados Unidos, por isso estamos falando em inglês. Ele representa os pequenos produtores, os produtores independentes, é uma das figuras mais ativas em Washington. Vou perguntar para ele o que ele avalia do nosso mercado cervejeiro aqui no Brasil, porque é muito legal a gente ter um ponto de vista de fora, né? A gente sabe que tem muita gente de fora participando, jurados e tudo mais, e aí a gente quer saber dele o que ele vê do nosso mercado. Bob, I'd like to ask you, in your opinion, what do you think about our Brazilian brew market? Where are us? I've been coming to Brazil for 10 years. In a short period of 1 decade, what has transformed here is simply amazing. There are now 800 small independent craft breweries operating in Brazil. When I first came here 10 years ago, the only real beer style you could find was industrial light lager. Yes. That has Really strong industry. and that was exactly what happened in the United States. So now there's 800 breweries here in Brazil, and they are proving with innovative brewing techniques, use of local ingredients, lots of experimentation, that their beers can compete on the world stage.
So it's super exciting for us to see that at the Brewers Association. You know, we're so happy that the craft beer revolution is a global phenomenon. It's not just happening in the US, it's happening all around the world. So, you know, and I think market share here for small brewers is literally doubled in the last couple of years, and that's going to continue to happen. Deixa eu explicar para o pessoal que não entende inglês. Eu perguntei o que ele avalia do nosso mercado aqui e ele comentou que ele fica muito feliz, ele está muito excitado porque nos últimos 10 anos ele vem para o Brasil e ele percebe uma diferença gigantesca do mercado cervejeiro brasileiro de 10 anos atrás para agora como a gente está. E que ele percebe também que é um movimento que acontece também nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, e a gente sabe muito bem disso, a indústria cervejeira, as grandes indústrias dominavam o mercado até pouco tempo atrás. E agora não, agora a gente tem as cervejarias artesanais com muita força. E ele percebe isso como sendo um movimento não só dos Estados Unidos, que é a referência dele, mas vindo para cá e vendo isso, essa força aqui também, ele consegue perceber que é de fato um movimento global, uma tendência global. Bob, can you change knowledge from Brazilian brewers to United States? Oh, absolutely. I mean, one of the ways that happens is breweries do what we call collaboration beers, where an American brewer will come down here and brew with a Brazilian brewer, or a Brazilian brewer will come to the United States and collaborate with an American brewer. We run a beer competition every 2 years called the World Beer Cup that many of Brazilian brewers have entered. Many Brazilian brewers have won awards at our competition. And now what we've seen is now in our judge roster, we have about 30 Brazilian beer professionals who are part of our roster judging at the World Beer Cup. So absolutely, that exchange of information can happen and is happening. We have a few of our resources on our website, 1 or 2, that we have translated into Portuguese. Not many, but 1 or 2. Oh, it's good enough. Ele estava comentando que eles têm lá nos Estados Unidos a Copa Mundial, World Cup, que acontece a cada 2 anos e que tem muitos cervejeiros brasileiros participando e que tem brasileiros participando inclusive no corpo de jurados também e que essa troca ela é fundamental e acontece sempre. Bob, thank you very much. Oh, my pleasure. It's great to be here. I'm so excited to be back in Brazil. First time in Blumenau. Ich liebe Blumenau. Obrigada, obrigada. A gente, daqui a pouquinho, a gente vai para o palco, porque vocês estão ouvindo que está começando a transmissão oficial ali no palco principal aqui do Clube Bela Vista. A gente está ao vivo na transmissão do município Blumenau e a gente volta depois dessa barulheira toda, pessoal. Vamos acompanhar lá a premiação. Tchau, tchau.
Senhoras e senhores, boa noite. É com prazer que lhes damos as boas-vindas a Blumenau e à festa de premiação do 7º Concurso Brasileiro de Cervejas. O concurso é uma realização da Ablutec e da Prefeitura de Blumenau por meio do Parque Vila Germânica, com coordenação técnica da Science of Beer e apoio da Escola Superior de Cerveja e Malte. Para toda a comissão organizadora do concurso, é um orgulho poder contar com a presença de representantes de mais de 500 cervejarias do país. Hoje será uma noite de celebração, na qual conheceremos todos juntos as melhores cervejas produzidas no Brasil. Contamos com o patrocínio das empresas Agrária, Angeloni e Memo, às quais agradecemos. Agradecemos também às cervejarias do Vale da Cerveja, Alles Blau, Blumenau, Container, Das Bier e Schorstein, que gentilmente servem ao público presente suas cervejas para um brinde de boas-vindas. Nossos agradecimentos também à Agrária pelas cervejas experimentais servidas aqui nesta noite, ao lado aqui do palco, à direita do palco, juntamente com as cervejas Eisenbahn. E queremos agradecer ainda à diretoria do Bela Vista Country Club, que pela primeira vez recebe esta cerimônia. Informamos que a organização disponibilizará ônibus de retorno ao Parque Vila Germânica e ao Hotel Himmelblau, com saídas em frente ao Clube Bela Vista, na rodovia Jorge Lacerda, de 11 até a meia-noite, por ordem de chegada. Aos jurados do concurso serão disponibilizados ônibus exclusivos, com partida marcada para meia-noite do estacionamento do clube. Antes de iniciarmos o anúncio das vencedoras, vamos convidar ao palco o presidente da Brewers Association, a Associação de Cervejarias Artesanais dos Estados Unidos, Mr. Bob Pease. Queremos lembrá-los que amanhã, no pavilhão Eisenbahn, Biergarten, teremos a palestra gratuita do Bob Pease, às 7h30 da noite. Estão todos convidados a participar dessa palestra. Agora a gente vai ouvir algumas palavras do Bob Pease, com tradução da Julia Scheffer. Good evening, brewers of the great country of Brazil. Vocês entenderam, né? Esse eu não vou precisar. My name is Bob Pease, and I'm president and CEO of the Brewers Association. We are the trade group that works to promote and protect the 7,000 small and independent craft breweries now operating in the United States. Meu nome é Bob Pease e eu sou presidente e diretor executivo da Brewers Association, o grupo comercial que trabalha para promover e proteger as pequenas e independentes cervejarias artesanais americanas. I'm so happy to be back in Brazil. This is my 5th trip to your amazing country, but my first time to Blumenau and Santa Catarina. Eu estou muito feliz de estar de volta ao Brasil. Essa é a minha 5ª viagem para o seu incrível país, mas é a minha primeira vez em Blumenau e em Santa Catarina. It is truly my honor to be standing here as a representative of the American craft brewing community at your National Beer Awards. É uma honra estar aqui como representante da comunidade cervejeira artesanal americana na cerimônia de premiação do maior concurso de cervejas brasileiras. 10 years ago, I made my first trip here to Brazil. And Brazil, as we all know, has always been a beer-drinking nation. Bom, há 10 anos eu fiz a minha primeira viagem para o Brasil, que, como todos vocês sabem, é um país, uma nação cervejeira. But in Brazil, just like in the United States, beer was dominated by just a handful of large companies who only produced one style of beer, industrial lager. Mas no Brasil, assim como nos Estados Unidos, ele acabou sendo dominado por poucas cervejarias que se especializaram nessas lagers industrializadas. Today,
all of that has changed because of you. Today, Brazil is home to over 800 small and independent craft breweries that are producing beers with innovation, experimentation, and proving that they are worthy to compete on the global stage. E hoje o Brasil, ele é uma casa, né, uma orgulhosa casa para mais de 900 cervejarias que produzem cervejas artesanais. The craft beer revolution is truly a global happening. A revolução das cervejas artesanais é uma verdade mundial que está acontecendo. During my visit here, I've had the pleasure to visit some of the craft breweries around the local community, and I've tried more than just a few of the Santa Catarina sours. Eu tive a oportunidade de visitar algumas cervejarias locais e provei também algumas Catarina sours. I look forward to going home back to the United States to share with my colleagues what I've learned here and share with them what I've seen with the innovation, the experimentation, and the use of local ingredients that furthers Brazil's posture and Brazil's position as a leader in the craft beer community. E eu estou ansioso para voltar para casa e mostrar tudo o que eu aprendi aqui sobre a inovação, a experimentação e o uso de ingredientes locais que fomentam a posição do Brasil como um destino para a cerveja artesanal. The progress that has been made here in Brazil over the last 10 years is nothing short of amazing, and that is due because of all of you. O progresso que tem sido feito pelas cervejarias nos últimos 10 anos é incrível. Ele é feito por vocês. All of the brewers in the room tonight are literally changing history in Brazil as we speak. Todos os cervejeiros artesanais que estão aqui estão mudando a história do Brasil. I congratulate all of you. I congratulate all of tonight's entrants. I wish all of the competitors good luck, and I can't wait to come back to Brazil. Cheers. E agora vamos ouvir as palavras do presidente da Abracerva, Associação de Cervejarias Artesanais do Brasil, senhor Carlo Lapoli. Oi? Não, tranquilo. Boa noite, cervejeiras, cervejeiros. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou o Carlo Lapoli, eu sou o primo pobre do Bob Pease. Eu tive uma conversa muito interessante com o presidente da BA e ele mostra que a gente está no caminho certo, correto. E a participação das cervejarias pequenas e independentes no nosso mercado é que levou o mercado até 1000 cervejarias. Nos próximos dias, nós vamos ter a cervejaria de número 1000. Isso é uma grande realização para o mercado, mas também é uma grande responsabilidade de a gente ter um mercado sustentável que continue esse crescimento por longos anos. A grande chave de mudar o nosso mercado e tornar a cerveja artesanal mais democrática é a nossa união das cervejarias pequenas e independentes. Gente como eu, como vários cervejeiros que estão aqui nessa sala, e que fazem do seu trabalho a sua paixão. Cada um de vocês que está aqui, que inscreveu a cerveja no concurso, que está participando do nosso festival, é um apaixonado por cerveja. Sem paixão, esse mercado não vai decolar. E eu tenho certeza que a paixão está no coração de cada um de vocês. Diferente das grandes cervejarias, das cervejarias comerciais, onde o departamento de marketing ou o departamento financeiro manda no produto. Com a gente é diferente. A gente tem lançado mais de 6.000 produtos, a gente tem feito a diferença no ponto de venda, na educação cervejeira. Então eu faço esse chamamento para vocês. A Abracerva é o nosso grande ponto de união. Fica aqui o convite para a gente se unir cada vez mais, construir uma associação forte, seguir os passos da Associação Americana
e transformar esse mercado do mercado de hoje de 2,7% no mercado de 20% de participação. As grandes já estão no nosso calcanhar para que isso não aconteça. Vamos trabalhar juntos, vamos unir o mundo cervejeiro para que a gente consiga chegar nesse grande cenário cervejeiro. Boa sorte a todos os competidores e também meus parabéns, Ricardo, a equipe da Bluetech, Amanda, pelo excelente concurso. Aqui a cidade de Blumenau se orgulha muito, e eu como blumenauense posso falar isso, de receber cada um de vocês. Muito obrigado e parabéns e boa sorte a todos vocês. E para lhes falar sobre a trajetória desta competição durante os 7 anos de existência, convido agora a coordenadora-geral do Concurso Brasileiro de Cervejas, Amanda Reitenbach, para suas palavras. Boa noite, minhas amigas e meus amigos cervejeiros. Hoje eu quero falar de gratidão. Uma palavra que expressa o meu mais sincero sentimento por chegarmos hoje até aqui. Para o filósofo alemão Rudolf Steiner, a vida é dividida em fase de 7 anos, os chamados setênios. A cada um deles, abrimos e fechamos ciclos, que envolvem mudanças, transformações, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito social. Todas essas transformações nos geram sabedoria, a maior consciência sobre o efeito de nossas ações para o universo. O Concurso Brasileiro de Cervejas chega hoje em seu primeiro setênio, no qual vivencia as fases de gestação, nascimento, nutrição e crescimento. Tudo isso pudemos observar nesses 7 anos de existência dessa competição. Ainda para mim é muito viva a lembrança da criação deste concurso. Fui convidada a implementar a primeira competições de cervejas profissionais do país. Houve dificuldades? Muitas. Houve desconfiança? Muitas. Mas é claro, o novo e o desconhecido sempre provocam desconfianças, mas hoje também apoios muito importantes. Gente que acreditou que era possível, que se colocou à disposição para trabalhar ao meu lado em prol da realização desse grande projeto. Graças a tais apoios, estamos aqui, completando hoje o primeiro de muitos centênios do Concurso Brasileiro da Cerveja. Impossível não me lembrar da primeira edição deste concurso, quando nem uma centena de cervejarias foram inscritas. A pequena sala da Vila Germânica abrigavam os quase 20 jurados que fizeram a primeira edição desse concurso. Minha equipe tão reduzida, formada principalmente por voluntários, que acreditaram nesse desafio e fizeram acontecer este concurso. Se em 2013, quando tudo começou, menos de 300 cervejas estavam concorrendo, hoje temos muito orgulho de dizer que 3.115 cervejas participaram da edição desse ano. E é uma honra muito grande saber que este concurso acompanhou o crescimento do nosso mercado. E por que não dizer que fomentou? E é para cervejarias que lá atrás depositaram a confiança ao inscrever as suas cervejas, humildemente se submetendo a receber as críticas e avaliações de seus produtos, que direciono a minha gratidão. Muito obrigada, cervejarias, porque são vocês que fazem este concurso. Sou muito grata a cada pessoa que fez parte da minha equipe no trabalho deste concurso, trabalhando para a realização e para cada nova edição. Meu obrigada,
Sem vocês, nada disso seria possível. Agradeço porque, ao longo dos anos, pudemos, eu e minha equipe, pesquisar, viajar mundo afora para conhecer e implementar as melhores práticas, técnicas e inovações que hoje fazem dessa competição uma das maiores competições do mundo, colocando no calendário internacionais de eventos cervejeiros. Também agradeço cada um dos obstáculos, cada uma das críticas, cada dificuldade, cada erro que foi detectado e apontado para a nossa equipe. Todos eles foram essenciais para que pudéssemos corrigir nosso percurso, trazendo melhorias a essa competição. Sou grata a todos os juízes, brasileiros e estrangeiros, que dedicaram uma semana de suas vidas viajando e estando aqui prontos para trabalhar de forma voluntária e ajudar a fomentar este concurso e este mercado. Meu muito obrigada. Sou grata à Secretaria Municipal de Turismo de Blumenau, representado na pessoa do senhor Ricardo Stodiek, pela confiança em nosso trabalho e por todo o suporte estrutural que se permite a realização deste concurso, com tanto sucesso. E, finalmente, direciono a minha gratidão à minha família, não só a de sangue, mas aquelas que conquistei neste segmento, por estar sempre ao meu lado, torcendo a favor, me ensinando por ser melhor como pessoa e profissional. Vocês me mantêm em pé. Eu agradeço, agradeço e agradeço. E agora, para dar as boas-vindas, convidamos para fazer uso da palavra o anfitrião da cidade de Blumenau, excelentíssimo senhor prefeito Mário Hildebrand. Boa noite, senhoras e senhores. Uma grande alegria poder estar aqui essa noite, recebendo cada um dos convidados, cada um dos representantes dos cervejeiros, dos que participaram do concurso, daqueles que vão participar do festival, desses momentos tão especiais que a cidade de Blumenau vive. Quero aqui saudar em especial Bob Pease, da Associação Americana de Cervejarias Artesanais. Thank you very much. Obrigado pela grande parceria para com a cidade de Blumenau, para com o Brasil e para com Santa Catarina. Quero saudar o Carlos Lapoli, nosso presidente da Associação de Cervejas Artesanais do Brasil. Também é uma alegria poder compartilhar esse momento com você. Agora, um especial saudação para a Amanda, pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela sua parceria, pelo seu investimento. E, com certeza, esse 7º concurso é resultado de todo o seu investimento, dedicação e direção que construiu. Isso junto com a Prefeitura de Blumenau, junto com a Secretaria Municipal de Turismo, Parque Vila Germânica, nós estamos colhendo o resultado aqui hoje. Com certeza, se Dr. Blumenau, há 200 anos atrás, quando nasceu, esse ano nós complementamos o bicentenário do nascimento do Dr. Blumenau, sonhasse no que a cidade que ele construiu se tornaria, seria esse um dos sonhos que ele sonharia essa noite, de ver essa beleza, esse público envolvido na construção de uma cidade cada vez melhor e de uma cidade cada vez mais pujante e com crescimento. Parabéns, Ricardo Stodiek, em seu nome toda a equipe da Secretaria Municipal de Turismo, Parque Vila Germânica, pelo trabalho, pela dedicação, pelo envolvimento. Parabéns aos mais de 120 jurados que se envolveram e que participaram nesse processo. Aos 505 cervejas, 3.115 rótulos, todos estes que confiaram na 7ª edição desse grande evento. E esse evento, o 7º concurso e também o festival e a exposição, na realidade se caracterizam hoje como um dos grandes componentes de geração de emprego e renda na cidade de Blumenau. Durante o evento, mais de 4.000 pessoas têm essa oportunidade direta e indiretamente. E ainda, se nós considerarmos
hoje, e falando aqui do metal mecânico, nós temos 25 empresas que surgiram e que estão se fomentando e crescendo em cima desse apoio da construção dos equipamentos para a indústria metal mecânica. Isso sim é desenvolvimento, isso é desenvolvimento econômico, construído numa base sólida e construído no futuro cada vez melhor para a cidade de Blumenau. Então, para concluir, parabéns, sucesso a todos e que Deus abençoe e nos dê sabedoria para sempre fazer o melhor pela nossa Blumenau, pela nossa Santa Catarina e pelo nosso Brasil. Um grande abraço. Obrigado. Chegamos, então, ao grande momento da noite. Nos últimos 3 dias, 121 jurados avaliaram 3.115 cervejas de 154 estilos nas categorias comercial e experimental, produzidos por 505 cervejarias nacionais. Este ano tivemos 90 medalhas de bronze, 93 medalhas de prata e 72 medalhas de ouro, no total de 255 medalhas, o que corresponde a 8,18% do número de cervejas inscritas. Pedimos a sua atenção para o formato da entrega das premiações. Para garantir a agilidade, as cervejas vencedoras serão anunciadas por estilo e imediatamente transmitidas no telão. Os representantes das cervejarias ganhadoras devem se dirigir ao espaço lateral à esquerda do palco, onde receberão os certificados e farão a foto oficial da premiação. Bom, então vamos lá conhecer as cervejas premiadas durante o 7º Concurso Brasileiro de Cervejas. Começamos pelo estilo America Amber ou Red Ale. Medalha de bronze para a cerveja Sangue no Zóio, da BR Bru Cervejaria de São Paulo. No estilo American Barley Wine, temos as seguintes ganhadoras: Tupiniquim Dogma Loucura de Baco, da cervejaria Tupiniquim, medalha de bronze. Medalha de prata para Noi Bárbara, da cervejaria Noi, do Rio de Janeiro. E a medalha de ouro para a Imperial Head Trap, da cervejaria Man Trap, de Minas Gerais. Vamos agora à categoria American Black Ale. Medalha de bronze vai para a cerveja forte escura puro malte, da Donner Craft Brew, da Rio Grande do Sul. Medalha de prata para a cerveja Porco Preto, da cervejaria Maniba, também do Rio Grande do Sul. Passemos para a categoria American Brown Ale. Cervejaria Verace de Minas Gerais, pela cerveja Jungle, com a medalha de bronze. Não temos prata neste estilo. E a América Brown Ale de ouro é a Barco Bronx, da cervejaria Santa Catarina, de Santa Catarina. Vamos ao estilo American Imperial or Double India Pale Ale. Medalha de prata para a cerveja Bazooka, da Minimal Cervejaria, de São Paulo. E a medalha de ouro vai para Tocando o Terror, da cervejaria Demônio, de São Paulo. Estilo American Imperial Porter. A medalha de bronze vai para Sunset Imperial Porter, da Sunset Brewer, de Santa Catarina. E a medalha de ouro vai para Tupiniquim Monjolo, da cervejaria Tupiniquim, do Rio Grande do Sul. American Imperial Stout. A medalha de bronze vai para a Gifa Imperial Stout, da Gifa Cervejaria de São Paulo. A prata vai para a Luxúria, da Meia Culpa Cervejaria, também de São Paulo. Estilo American Indian Pale Ale.
Medalha de bronze para Lupe, das Carl's Brewer Co., de Santa Catarina. Medalha de prata para Unicorn IPA, da Startup, de São Paulo. E a medalha de ouro vai para Primeró IPA, da cervejaria Primeró, de Santa Catarina. American Pale Ale. Medalha de bronze para Leafy France Sinapa, da Leafy Brew Pub, de Santa Catarina. Medalha de prata vai para Dunkin Make Friends APA, Dunkin Cervejaria, do Rio Grande do Sul. E o ouro vai para Santo Coiote APA, da cervejaria Guarnieri, também do Rio Grande do Sul. American Sour Ale. Medalha de bronze para Sourset P05, da cervejaria Satélite, de São Paulo. Medalha de prata para Imigração American Sour Stout, da cervejaria Imigração, Rio Grande do Sul. E o ouro vai para Cumpel da Laje Lagos Hop Sour, da cervejaria Cumpel, do Rio de Janeiro. American Stout. Medalha de bronze para Dark Hop, da Overhop Brewing, do Rio de Janeiro. E a medalha de ouro, não temos prata nesse estilo. American Stout de ouro, capa preta Platoplomo, da Capa Preta de Minas Gerais. American Strong Pale Ale. Medalha de bronze para Formosa Meretriz, da Formosa Craft Beer, do Paraná. A medalha de prata vai para Hora Extra, da cervejaria Catedral, também do Paraná. E a medalha de ouro vai para Cerveja Puro Malte, da Donner Craft Brew, do Rio Grande do Sul. Estilo American Wheat Wine Ale. Só temos uma medalha, é de ouro, e vai para Minas Gerais. A cerveja é a Loba Wheat Wine, da cervejaria Loba. Estilo Australian Pale Ale. Medalha de bronze para a cerveja Ussá Presepada, da cervejaria Ussá, do Sergipe. E a medalha de ouro, também não temos prata na Australian Pale Ale, vai para Jungle Huradelica Ales, da Huradelica Ales, do Rio Grande do Sul. Estilo Bamberg Weiss House Beer. Medalha de prata para Bierbaum Weizenhaus Beer, da Bierbaum, de Santa Catarina. Estilo Belgian Blonde Ale. A medalha de bronze vai para Gold Amélia, da cervejaria Stannis, de Santa Catarina. Não temos prata e nem ouro. Na Belgian Dark Strong Ale, temos uma medalha de ouro para Opera Sat Mission Belgique, da cerveja Ópera, de São Paulo. Estilo Belgian Double. Medalha de bronze vai para Vals Dubel, da Vals Cervejaria, de Minas Gerais. A medalha de prata vai para Heilig Belgian Dubel, da cervejaria Heilig, de Rio Grande do Sul. Não temos ouro na categoria. Estilo Belgian Flanders Oud Brown ou Oud Red Ale. Cerveja de prata vai para Culotte de la Duquesse, da cervejaria Pratinha, de São Paulo. E a medalha de ouro vai para Scarlet Flanders, da cervejaria Stannis, de Santa Catarina. Estilo Belgian Fruit Lambic. Medalha de bronze para Pedras do Itaguaçu 2505 Framboesa, da cervejaria Coisa Linda, de Santa Catarina. A medalha de prata vai para Rosé de Verome, da cervejaria Mistura Clássica, do Rio de Janeiro. Belgian Lambic. Medalha de bronze para Pedras do Itaguaçu, da cervejaria Coisa Linda, de Santa Catarina. Estilo Belgian Pale Ale.
Medalha de prata para a cerveja Cacique, da Moca Beer, do Rio Grande do Sul. E a medalha de ouro vai para Senhor do Malte Belgian Pale Ale, da cervejaria Senhor do Malte, do Rio Grande do Sul. Estilo Belgian Pale Strong Ale. Medalha de bronze, Beerland Strong, da cervejaria Beerland, de Santa Catarina. Medalha de prata para Krampus Lindenbier, da cervejaria Lindenbier, de Santa Catarina. Não temos ouro na categoria. Estilo Belgian Quadruple. Medalha de bronze para Louvain Dark Wolf Quadruple, da cervejaria Louvain, de São Paulo. A prata vai para San Arnaud 10, da cervejaria Bode Brown, do Paraná. E a medalha de ouro vai para DVX Lindenbier, da cervejaria Lindenbier, de Santa Catarina. Estilo Belgian Table Beer. Medalha de prata para Bela Dona, da cervejaria Catedral, do Paraná. Estilo Belgian Triple. Medalha de bronze para Imigração Triple, da cervejaria Imigração, do Rio Grande do Sul. Medalha de prata para Catedral Triple, da cervejaria Catedral, do Paraná. E a medalha de ouro vai para Da Hora Vida Labirintite, da cervejaria Da Hora Vida, de São Paulo. Estilo Belgian Witbier. Medalha de bronze para Alles Blau Witbier, da cervejaria Alles Blau, de Santa Catarina. E a medalha de prata vai para Neblina, da cervejaria Alcebier, do Rio Grande do Sul. Estilo Berliner Weiss. Medalha de bronze para Kumpel, da Laje Lagos Tonic Sour, da cervejaria Kumpel, do Rio de Janeiro. Medalha de prata para PH3, da cervejaria Garimpeiro, de São Paulo. E a medalha de ouro vai para Dunkin' Born to be Sour, da Dunkin' Cervejaria, do Rio Grande do Sul. Vamos agora ao único estilo brasileiro, ao nosso Catarina Sour, o Brazilian Beer Catarina Sour. A medalha de bronze vai para a cerveja única Catarina Sour, maracujá e laranja, da cervejaria Única, de Santa Catarina. A medalha de prata vai para Catarina Goiaba, mistura clássica, da mistura clássica do Rio de Janeiro. E a Catarina Sour de ouro em 2019 vai para a Única Catarina Sour ameixa e laranja, da cervejaria Única, de Santa Catarina. Estilo Brazilian Beer com ervas e especiarias. Medalha de bronze para Mandacaru Atômico, da Caatinga Rocks, de Alagoas. Prata para Brasilidade na Crique deles, da cervejaria Coisa Linda, de Santa Catarina. E a ouro vai para Stone Bode Brown Cacauípa, da Bode Brown, do Paraná. Brazilian Beer com frutas, é o estilo de agora. Medalha de bronze para Goiabinha, da Suricato Ales, Rio Grande do Sul. A prata vai para Colorado Nassau, da cervejaria Colorado, de São Paulo. E a medalha de ouro vai para Lombier Catarina Sour Jaboticaba, da Lombier, de Santa Catarina. Brazilian Beer com madeira. A medalha de prata vai para a cerveja Hazen, 10 anos, da Hazen Beer, do Rio Grande do Sul. E o ouro vai para a Providência Cacau, cervejaria Providência, do Paraná. British Barley Wine. Somente uma medalha de bronze para a cerveja Baker Cabral, da cervejaria Baker, de Minas Gerais. Estilo British Imperial Stout. Medalha de bronze vai para Black Daruma, da Japas, cervejaria de São Paulo. A prata vai para Leopoldina Imperial Stout, da cervejaria Leopoldina, do Rio Grande do Sul.
E a Imperial Stout de ouro vai para Handwerk Cerveja Love Rússia, Imperial Stout da Handwerk Cervejaria de Santa Catarina. Estilo Brown Porter, somente uma medalha, bronze para Duncan London Porter, da Duncan Cervejaria, Rio Grande do Sul. Estilo Classic Style Pale Ale, bronze para Agabier English Pale Ale, da cervejaria Agabier Handgaffer Gifts Beer, do Rio Grande do Sul. Estilo Classic French and Belgian Style Saison. A bronze vai para Minas Gerais, a cerveja Farmhouse Ale, da cervejaria Três Orelhas. A prata vai para Libertina, da cervejaria Catedral, do Paraná. Não temos ouro. Estilo Classic Irish Dry Stout. Bronze para Fenrir, da cervejaria Traum, do Rio Grande do Sul. Prata para Rio Neck Black Pearl, da Rio Neck Craft Beer, do Rio Grande do Sul. E o ouro vai para Tucano, da cervejaria Garimpeiro, de São Paulo. Estilo Contemporary Goes. Bronze para Flip Flops to Heaven, da cervejaria Narcose, do Rio Grande do Sul. E a ouro vai para a cerveja Goze de Frutas, da cervejaria Bodoque, Rio Grande do Sul. Estilo Dark American Belgo Style Ale. Uma medalha de prata para a cervejaria Ussá Presepada Hop Belgian Black Ale, da cervejaria Ussá, do Sergipe. Estilo Double Hop Red Ale. Medalha de prata para Bragantina Red IPA, da cervejaria Bragantina de São Paulo. E o ouro vai para Rotter American Red IPA, da Rotter Cervejaria do Rio de Janeiro. Estilo Dutch Coit, Coit or Coit. A medalha de prata vai para Verace Amicud, da cervejaria Verace, de Minas Gerais. Estilo English Brown Ale. Bronze para a cerveja Una, da cervejaria Tauá, do Paraná. Ouro para Bragantina Brown Ale, da cervejaria Bragantina, de São Paulo. Estilo English Dark Mild Ale. A medalha de prata vai para a cerveja Head Trap, da cervejaria Man Trap, de Minas Gerais. Estilo English India Pale Ale. Medalha de bronze, Agabier India Pale Ale, da cervejaria Agabier, do Rio Grande do Sul. Prata para Hans Rock Pale Ale, do Rio Grande do Sul. Para English Pale Mild Ale. E a ouro para a categoria English India Pale Ale vai para a cerveja Dona Chica, da cervejaria Dona, do Rio de Janeiro. Repetindo, o estilo English Pale Mild Ale vai para Hans Rock Pale Ale, a medalha de prata da cervejaria Hans Rock, do Rio Grande do Sul. Estilo English Summer Ale. Medalha de bronze para F5 da Blondine, de São Paulo. Medalha de prata para Imigração Summer Ale, da Imigração, do Rio Grande do Sul. Estilo Export Stout. Bronze para Das Bier Stout, da Das Bier, de Santa Catarina. Prata para Dama Stout, da Dama Bier, de São Paulo. Estilo ESB, Extra Special Bitter. Bronze para Verace Coração de Leão, da cervejaria Verace, de Minas Gerais. E a ESB de ouro vai para Little London Von Borstel, da cervejaria Von Borstel, do Paraná. Estilo Finnish Sati, ouro para Hans Rock Sati.
Estilo Bière de Garde, prata para Saison Feitiço da Bragantina, São Paulo. Continuemos então. O estilo agora é o German Alt Beer. E a medalha de prata vai para Steer Beer Alt Beer da Steer Beer do Rio Grande do Sul. Está atrasado o telão, já foram anunciadas essas categorias. Vamos aguardar que venha até a German Alt Beer, que foi a última anunciada. Medalha de prata para Steer Beer do Rio Grande do Sul, no estilo German Alt Beer. Vamos só aguardar a atualização para que vocês tenham o acesso das informações no telão. Então vamos lá, German Alt Beer, medalha de prata para Steer Beer, Alt Beer da Steer Beer do Rio Grande do Sul. Passemos para German Kölsch, medalha de bronze para Suábia Kölsch, da cervejaria Suábia do Paraná. Prata para Brasília Amarela, da Swinga Cervejaria de São Paulo. E a medalha de ouro vai para Henges Beer, da Golden Ball Brewery, do Rio Grande do Sul. Estilo German Weizen, medalha de prata para a cerveja Profana Weiss, da cervejaria Golem, de Minas Gerais. E a ouro vai para Hansbrook Weiss, da cervejaria Hansbrook do Rio Grande do Sul. Estilo Golden ou Blonde Ale, medalha de bronze para Louvain Golden Ale King, da Louvain, São Paulo. Prata para Luísa Blonde, da KNY Quality Beer, do Rio Grande do Sul. E o ouro vai para Daily Blonde Saaz, da Synergy Brewing Company, de São Paulo. Categoria Grodzki, estilo Grodzki. Ouro para Hansbrook Grodzki, da Hansbrook, do Rio Grande do Sul. Estilo Imperial Red Ale, medalha de prata para Vals Niobium, da Vals Cervejaria, de Minas Gerais. Estilo International Pale Ale, bronze para Sonnenschein IPA, da Brauerei Schultz, do Paraná. E a medalha de prata vai para Sunset Pale Ale, da Sunset Brewer. E o ouro vai para Templária Cruzada Experimental do Goiás, Cervejaria Templária. Estilo Irish Red Ale, medalha de prata para Burgman Red Ale, da Cervejaria Burgman, de São Paulo. E a ouro vai para Red Ale Al Capone, da Al Capone, do Rio Grande do Sul. O estilo agora é Joyce or Hazy Imperial or Double India Pale Ale. A medalha de bronze vai para Super Ego, da Suricato, do Rio Grande do Sul. Prata para Verace Rapsódia, da Cervejaria Verace, de Minas Gerais. E a ouro vai para Meu Ego é Muito Maior que o Teu, da Suricato Ales, Rio Grande do Sul. Joyce O'Hazy India Pale Ale. Bronze para Summer Floor, da Cervejaria Dádiva, de São Paulo. Prata para Capa Preta Euforia Joyce, da Cervejaria Capa Preta, de Minas Gerais. E ouro para Halley Hops,
da cervejaria Fermi, de Santa Catarina. Joyce O'Reilly Pale Ale. A bronze vai para a cerveja Névoa, da cervejaria Antuérpia, de Minas Gerais. A prata vai para a Paineira, da cervejaria Quatro Árvores, do Rio Grande do Sul. Estilo Keller Beer, medalha de prata para a Catedral Keller Beer, da cervejaria Catedral do Paraná. Estilo Leipzig Goes, medalha de bronze para Goze Salva, da Salva Craft Beer, do Rio Grande do Sul. Medalha de prata para Goze Himalaia, da cervejaria Biertal, de Santa Catarina. Estilo Oatmeal Stout, bronze para Oatmeal Aveia Stout, da Maniba, Rio Grande do Sul. Prata para a cerveja Los Cuervos, da cervejaria Guarnieri, do Rio Grande do Sul. E ouro para Lasberg Oatmeal Stout, da Lasberg, de Santa Catarina. Estilo Ordinary Bitter, somente uma medalha de prata para Sud Pale Ale, cervejaria Sudbrau, do Rio Grande do Sul. Other Belgian Ale. Medalha de prata vai para Fortalezas, da cervejaria Cairós, de Santa Catarina. O estilo agora é Pale American Belgo Style Ale. A bronze vai para Sunnybrew Son of Paradise, da Sunnybrew, de São Paulo. A prata vai para Madame Tatá, da Sunset Brewery, de Santa Catarina. E ouro para Jacarandá, da cervejaria Quatro Árvores, do Rio Grande do Sul. Estilo Robust Porter. Bronze para a Imigração Robust Porter, do Rio Grande do Sul. Prata para Old Dog, da Old Boy Cervejas Artesanais, do Rio Grande do Sul. E a Robust Porter de ouro vai para Mosteiro Robust Porter, da cervejaria Mosteiro, de São Paulo. O estilo é Scotch Ale, somente um ganhador. Bronze para We Have, da Brauerei Schultz, do Paraná. O estilo agora é o Scottish Export Ale. Bronze para 1853 Export, da cervejaria Boêmia. Por favor, esse tipo de manifestação não condiz com o que a gente é e o que a gente representa. Ética, educação, fair play, é tudo que a gente pode dar para eles, não é de resposta. Respeitemos a todos os presentes. South German Bernsteinweizen. A prata vai para Tidbrew, da cervejaria Catedral, do Paraná. O ouro vai para a cerveja Princesa da Serra Weizen Galpão do Cipó, da cervejaria Princesa da Serra, de Santa Catarina. Agora, o estilo é South German Hefeweizen. E a medalha de prata vai para a Serração, do Rio Grande do Sul, cervejaria Alcebier. Ouro, Hefeweizen, ouro, Fritz Weizen, da Fritz Cervejaria Artesanal de Minas Gerais. Estilo South German Crystal Weizen. Prata para Saint Beer Weiss, da Cervejaria Santa Catarina, de Santa Catarina. Ouro para Black Princess Dr. Weiss, do Grupo Petrópolis, de São Paulo. Estilo Weizenbock. A ganhadora é a Eisenbahn Weizenbock, da Heineken Brasil, de São Paulo. Weizen aqui, de Santa Catarina, Eisenbahn. Special Bitter ou Best Bitter. Medalha de prata para Timbó Special Ale, da Timbó, de Minas Gerais. Estilo Specialty Saison. Bronze para Cass Beer Viti Saison,
da cervejaria Cass Beer do Mato Grosso. Flecha fica com a prata da Suricato Ales. E a Saison de ouro é a Saison Montfort com uvas brancas da Bod Brown, do Paraná. Estilo Strong Ale, somente a medalha de bronze. E vai para a Leopoldina Red Ale, da cervejaria Leopoldina, do Rio Grande do Sul. Estilo Swedish Gotlandsdrick. A medalha de ouro vai para Devaneio, da Catedral, do Paraná. Estilo Sweet Stout, or Creamy Stout. Bronze para Gut Brau Stout, da Gut Brau, Santa Catarina. Agora vamos para a categoria das híbridas. Aged Beer. Medalha de prata para Bohemia We Have, do Rio de Janeiro. E a medalha de ouro vai para Leopoldina Barley Wine, da cervejaria Leopoldina, do Rio Grande do Sul. Estilo American Cream Ale. Bronze para Imigração Cream Ale. Prata para Cream Ale Teuto Beer, da Teuto Beer, do Rio Grande do Sul. Estilo American Fruit Beer. Bronze para Fruit IPA Morango, da Ignoros, cervejaria, do Paraná. Capa preta Porterberry fica com a prata, de Minas Gerais. E a medalha de ouro vai para Faroeste Fruit Beer Tangerina, da Faroeste Beer Co., Santa Catarina. Estilo Belgian Fruit Beer. Prata para Julieta, da cervejaria Baker, de Minas Gerais. Ouro para Green Coast Fresh Framboise, da cervejaria Green Coast, Santa Catarina. Estilo Brett Beer. Medalha de bronze para One Giant Leap, da Lunatic Brew, do Paraná. E a prata vai para Verace Lambioca, da cervejaria Verace, de Minas Gerais. California Common Beer, uma medalha bronze para Tropical Hop, do grupo Petrópolis, de São Paulo. Agora as apimentadas. Chili Pepper Beer, bronze para Pepper Weiss, da Stylenberg, do Rio Grande do Sul. E prata para Long Beer Carvoeira Pimenta, da Long Beer, de Santa Catarina. Não temos ouro. Chocolate or Cocoa Beer, bronze para Noi Chocolato, da cervejaria Noi, do Rio de Janeiro. Prata para Breakfast on Desert, da Watson Tap, de São Paulo. Coffee Beer, bronze para Tamura Coffee Blonde, da cervejaria Catedral. Prata para Cafeine Karma, da Infected Brewing Co., de São Paulo. E o ouro vai para Sunset Imperial Coffee Porter, da Sunset Brewery, de Santa Catarina. Estilo Experimental Beer, bronze para Show de Bola Red Amburana, da Hop Garden, Rio de Janeiro. E ouro para Nikita Cherry Heike, da Antuérpia, de Minas Gerais. Estilo Field Beer, bronze para a cerveja Tupiniquim Manjar Negro, da cervejaria Tupiniquim, do Rio Grande do Sul. Prata para a cervejaria Cat Guava Sour, da Goose Island, São Paulo. E ouro para Ardena Sour Pepino, da Salvador Brewing Co., do Rio Grande do Sul. Estilo Fruit with Beer, bronze para Summertime, da Watson Tap, de São Paulo. Prata para Zenith, da cervejaria Fermi, de Santa Catarina. E ouro para Verace Berry Splash, da Verace, Minas Gerais. Estilo Ginger Beer or Sake East Beer, bronze para Biru, da Blondine, de São Paulo. Estilo Gluten Free, bronze para a cerveja Farrapos APA sem glúten, da Farrapos, do Rio Grande do Sul.
Categoria Herb and Spice. Bronze, Noi Sicília, da Noi, do Rio de Janeiro. Prata para Frida, da cervejaria Zapata, do Rio Grande do Sul. Ouro para Carvoeira, da Lombier, da Santa Catarina. Historical Beer. Bronze vai para Baker Bernardinski, de Minas Gerais. Estilo Light American Wheat Beer com leveduras. Bronze para Campinas American Wheat, da cervejaria Campinas, de São Paulo. Prata para Cumpel Valley Night, da Cumpel, Rio de Janeiro. E ouro para a Noiva American Wheat, da Mafiosa, de São Paulo. Estilo Mixed Culture Brett Beer. Bronze para Verome Reserve, da Mistura Clássica, Rio de Janeiro. Mixed Culture Brett Beer de prata vai para Amburana Neném, da Coisa Linda, de Santa Catarina. E a ouro vai para Tupiniquim Funk Sour, da Tupiniquim, Rio Grande do Sul. E as não alcoólicas. Bronze vai para Catarina Sour Guaraná, da Lombier, de Santa Catarina. Província sem álcool com maçã, da província do Rio Grande do Sul, fica com a prata. Estilo Other Strong Ale or Lager. Bronze para Cherokee Barley Wine, da cervejaria Cherokee, de Santa Catarina. Prata para Blonde Barley Wine, da Três Orelhas, de Minas Gerais. E ouro para Buick 49, da Baker, Minas Gerais. Estilo Rye Beer. Medalha de bronze vai para Louvain Rye e Pedrache, da Louvain, São Paulo. Prata para Yellow Hospício, da Catedral. Não temos ouro. Estilo Smoke Beer. Bronze vai para Eisenbahnhaus Beer, da Heineken. Prata para Verace Smoked Co., Minas Gerais. E ouro para Bierbaum Doppelbock defumada, de Santa Catarina. Estilo Specialty Honey Beer. Bronze para Vals Bragot, da cervejaria Vals, de Minas Gerais. Wild Beer. Bronze para Macacada, da cervejaria Coisa Linda, de Santa Catarina. Ouro para Blumenau Sour Project Red Sour, da cervejaria Blumenau, de Santa Catarina. Wood and Barrel Aged Beer. Bronze para Broken Nose Nordus Barley Wine, da Nordus, cervejaria de Santa Catarina. Prata para Dama Reserva 8, da Dama Beer, de São Paulo. E ouro para Bod Brown Hair of the Bod Collab Hair of the Dog, da cervejaria Bod Brown, do Paraná. Wood and Barrel Aged Dark Beer. Bronze para Texas Brown Ale, da cervejaria Stalenberg, do Rio Grande do Sul. Ouro para Opera Black Forest Framboise Stout, da cervejaria Ópera, de São Paulo. Estilo Wood and Barrel Aged Pale to Amber Beer. Bronze para Kirchen Scottish Ale, da Kirchen, de São Paulo. Prata para Reserva Cherry, da Baker, de Minas Gerais. Wood and Barrel Aged Sour Beer. Esse é o estilo agora. Bronze para Reserva do Proprietário 2015, da Baker, Minas Gerais. Prata para Senhorinha, da cervejaria Kairos, de Santa Catarina. E ouro para Noi Passione, da cervejaria Noi, do Rio de Janeiro. Wood and Barrel Aged Strong Beer. Bronze vai para Rotterdam Strong Ale Wood Aged, da Rotter, cervejaria do Rio de Janeiro. E a prata vai para Vals Petroleum Borburana, Minas Gerais.
Vamos agora à categoria das lagers. American Amber Lager. Bronze para Burning Heart Red Lager da Jordana Beer, do Paraná. American Amber Light Lager. A prata vai para Coruja Premium Lager da Santa Catarina, cervejaria de Santa Catarina. American Lager. Bronze para Cristal, do Grupo Petrópolis, de São Paulo. Prata para Ashby Pilsen Puro Malte, da cervejaria Ashby de São Paulo. E ouro para Itaipava Premium, da Grupo Petrópolis, de São Paulo. American Light Lager. Medalha de bronze para Chopp Guit engarrafado, da cervejaria Ravache, de São Paulo. Prata para Maragato Light Lager, da cervejaria Maragato, do Rio Grande do Sul. E ouro para Tauá Pilsen, da cervejaria Tauá, do Paraná. American Pilsner. Bronze para Bierbão Pilsner, de Santa Catarina. O estilo agora, Baltic Porter. Medalha de bronze para Helmut von Borstel, da cervejaria von Borstel, do Paraná. Estilo Bohemian Pilsner, bronze para Imigração Bohemian Pilsner. Prata para Lagoa Dourada, da Koch Beer, do Paraná. Ouro para Mormaço, da cervejaria Baumhard Beer, do Rio Grande do Sul. Contemporary American Pilsner, é o estilo agora. Prata para Salva IPL, da Salva Craft Beer, do Rio Grande do Sul. E a ouro vai para Dunkin Hop Lager, da Dunkin do Rio Grande do Sul. Estilo Dortmunder European Export. Bronze para Factory Beer Export, da Factory Beer, do Rio Grande do Sul. Estilo European Dark Lager. Bronze para Guarapuava Winter, da Jordana Beer, do Paraná. Prata para Somebody Love, da Catedral do Paraná. Estilo German Doppelbock. Prata para Urval Doppelbock, da cervejaria Urval, do Rio Grande do Sul. E a ouro vai para Doppelbock, da cervejaria Boêmia, do Rio de Janeiro. Categoria, aliás, estilo German Eisbock. Vai para a Eisbock Salva, da Salva Craft Beer, do Rio Grande do Sul. Ouro. Estilo German Hellerbock ou Meibock. Medalha de prata para a Catedral Hellesbock, do Paraná. Estilo German Lash Beer. Prata para Avós Clássicos Lash Beer, da Avós, de São Paulo. German Marzen. Prata para Cass Beer Marzen, do Mato Grosso. Estilo German Oktoberfest. Medalha de bronze para Fictícia, da cervejaria Milbauer, de Santa Catarina. E a prata vai para a Catedral Oktoberfest, de Paraná. German Pilsner. Medalha de ouro para Joia Mesquita Premium Lager, de Minas Gerais. Estilo German Schwarzbier. Prata para Providência Dunkel Premium, da cervejaria Providência, do Paraná. International Pilsner. Medalha de bronze para Campinas Pilsen, da cervejaria Campinas. Medalha de ouro para Export Salva, da Salva Craft Beer, Rio Grande do Sul. Keller Beer. Medalha de prata para Bork Red Lager, da cervejaria Bork, Santa Catarina. Medalha de ouro para Última Gota, da BR Brew Cervejaria, São Paulo. Munich Dunkel. Prata para Brewpoint Dunkel, da cervejaria Brewpoint, do Rio de Janeiro. Ouro para Thelma Zora, da cervejaria Catedral.
Munich Helles, bronze para Galeza Galo Sereno Helles, da cervejaria Paralelo 30, do Rio Grande do Sul. Prata para Jackpot, da Blondine, São Paulo. Viena Lager, bronze para a cervejaria Tauá Viena Lager, da cervejaria Tauá, do Paraná. E prata para Rotter Cervejaria, com a sua Rotter Viena Lager, do Rio de Janeiro. Chegamos então ao final de todas as medalhas. Bom, agora nós vamos conhecer as cervejas premiadas como Best of Show, experimental e comercial. Este ano a premiação será conferida a cervejarias subdivididas. Prestem atenção nisso, hein? As cervejarias foram divididas em subgrupos: pequeno, médio e grande porte. Esse porte foi medido pelo volume de produção mensal das cervejarias. As cervejarias de pequeno porte são consideradas até 10 mil litros de volume mensal. Médio porte, de 10.001 a 100 mil litros. E grande porte, a partir de 100 mil litros. Para a entrega dos prêmios nessa categoria, gostaria de chamar ao palco os senhores Andrei Martinelli, gerente do Angelone Blumenau, que vai entregar o prêmio à categoria de médio porte Best of Show experimental. E o senhor João Ortigosa e Juarez Maia, respectivamente diretor comercial e representante regional sul da empresa Memo, que vai entregar o prêmio de Best of Show experimental pequeno porte. Andrei Martinelli, João Ortigosa e Juarez Maia, os aguardamos no palco para a entrega das premiações. Vencedores da categoria Best of Show experimental. Quem vai entregar os prêmios são João Ortigosa e Juarez Maia, diretor comercial e representante regional sul da empresa Memo. E a cerveja vencedora do Best of Show experimental é a American Strong Pale Ale, da cervejaria Donner Craft Brew, do Rio Grande do Sul. Podem vir buscar a premiação aqui no palco, os representantes da cervejaria Donner Craft Brew. E a Best of Show de cervejaria de médio porte é a cerveja Export Salva, da Salva Craft Beer, do Rio Grande do Sul. Convidamos o pessoal da Salva a subir ao palco e receber a premiação das mãos do João Ortigosa e Juarez Maia, da Memo. Informamos que não houve cerveja premiada na categoria Best of Show experimental em cervejarias de grande porte. Agora a gente passa para a categoria Best of Show comercial. Essa categoria também está dividida em grupos de pequeno, médio, grande portes. E eu convido para a entrega dos prêmios da categoria Best of Show comercial, peço que suba ao palco o prefeito Mário Hildebrandt, que vai entregar a premiação para a cervejaria de grande porte, Richard Steinhaus, presidente da Ablutec, que entregará a premiação de médio porte, e o senhor Carlo Lapoli, presidente da Abracerva, que entregará o prêmio para a cervejaria de pequeno porte.
Categoria, então, de cerveja Best of Show comercial. Vamos conhecer as Best of Show comercial. E eu convido o senhor prefeito para entregar a premiação à cervejaria de grande porte Tupiniquim pela cerveja Funk Sour. Ela é a Best of Show comercial em grande porte. Convido o pessoal da Tupiniquim para vir receber a premiação das mãos do senhor prefeito Mário Hildebrand. Show comercial de 2019 vai receber o prêmio das mãos de Richard Steinhaus. É a cerveja única Catarina Sour com ameixa e laranja. O pessoal da cervejaria única, venha receber sua premiação. E agora, o senhor Carlo Lapoli, presidente da Abracerva, vai premiar a cerveja Best of Show 2019 na categoria comercial para a cervejaria de pequeno porte. E essa cerveja é a Ardena Sour Pepino, da cervejaria Salvador Brewing Co., do Rio Grande do Sul. Salvador Brewing. Os aguardamos aqui para a premiação. Conhecer as melhores cervejarias brasileiras do ano de 2019. Eu vou explicar essa categoria para que não haja confusão. Este é um prêmio destinado às 3 cervejarias com a maior pontuação do concurso na categoria comercial. Elas também estão subdivididas em grupos de pequeno, médio, grande portes. Lembrando que medalhas de bronze valem 3 pontos, medalhas de prata, 6 pontos, medalhas de ouro, 10 pontos. Para melhor entendimento, as medalhas válidas para essa pontuação são referentes à categoria comercial. Medalhas da categoria experimental não contam pontos para a categoria de melhor cervejaria do ano. Lembramos também que, conforme o nosso regulamento, a pontuação é considerada para a cervejaria em si, e não para o grupo empresarial a qual ela possa pertencer. Para a entrega dos prêmios nessa categoria, melhor cervejaria do ano, pequeno, médio e grande porte, convido ao palco Alexander Wackel, Ludmila Antoniazzi e Fábio Teleginski, mestres cervejeiros da Agrária, que vão conferir o prêmio à cervejaria de grande porte. E também vão entregar um presente da Agrária às 3 cervejarias premiadas nesta categoria. Senhorita Amanda Heitenban, coordenadora do concurso brasileiro de cervejas, vai premiar a cervejaria de médio porte. E eu convido novamente ao palco o Mr. Bob's para a cervejaria de pequeno porte. Então, aguardamos no palco. Os representantes da Agrária já estão chegando. Mr. Bob's. Então, vamos lá ao anúncio. Vamos começar pela categoria Cerveja, melhor cervejaria brasileira de 2019, grande porte. Nesses critérios que já foram explicados. Essa é a cervejaria Baker, de Minas Gerais. Pedimos
Os representantes da Baker que subam ao palco para receber o prêmio das mãos dos representantes da Agrária como melhor cervejaria 2019 na categoria Grande Porte. De médio porte, melhor cervejaria brasileira de médio porte em 2019 é a cervejaria Catedral do Paraná. Cervejaria 2019 de pequeno porte vai receber a premiação das mãos do senhor Bob Pease e é a cervejaria Suricato do Rio Grande do Sul. Nós vamos voltar aqui na categoria Best of Show Experimental. A ganhadora foi a cerveja American Strong Pale Ale da cervejaria Donner Craft Brew, que não tinha chegado aqui ainda. Então a Amanda vai premiar o pessoal da Donner Craft Brew pela melhor cerveja experimental do concurso brasileiro de cervejas. Agora, como já é tradição, convido a todos vocês a conhecer as cervejas participantes do concurso e confraternizar com os premiados. Parabéns a todos, desejamos saúde e vida longa à cerveja artesanal brasileira e a gente se vê em 2020. Boa noite, tchau, tchau. Aqui comigo tá a Larissa. Larissa volta a conversar comigo. Lari, alguma surpresa? A Catedral que tu falasse tá aí no meio. Tá no meio, né? Confirmou essa hegemonia, segundo ano seguido, como uma das melhores cervejarias do país. Só que, infelizmente, a gente não vai beber Catedral nesse festival, né? A Catedral é um brew pub localizado em Maringá, no Paraná. E eles não participam do festival até por questão de logística. Seria muito complicado para eles trazer o chopp deles direto para cá. Então fica a dica, quando for para o Paraná, vai visitar a Catedral, né? E aí a gente teve então a premiação para a Baker, né, entre as cervejarias de grande porte. A Baker é uma cervejaria super tradicional, uma das principais referências no país. Foi a primeira cervejaria artesanal do estado de Minas Gerais, então é um prêmio mais do que merecido, né? E a Suricato, né, entre as premiadas aí de pequeno porte, uma cervejaria que começou em 2016, né, e vem numa crescente aí de premiações no festival, participa do festival, então dá para ir lá conferir, experimentar o chopp, porque vale muito a pena. Falando em Suricato, que vale a pena,
Aquele barulho de antes era dos meninos que estão aqui. Entrem, entrem. Boa noite, boa noite. Muito bem-vindos, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. É o pessoal da Suricato que ganhou como a melhor cervejaria de pequeno porte do país. Não é para qualquer um, meninos. Qual é a sensação? Eu não sei nem se tem outra pergunta para fazer agora, porque eu vi vocês pulando aqui do lado e não tem como não gritar, não botar para fora tanto trabalho, né? Não tem como. É um reconhecimento de um trabalho que a gente vem há 4, 5 anos, 6 anos trabalhando duro para isso. E é bom demais, é bom demais. Com certeza, com certeza. Trabalhar o ano inteiro e chegar aqui e ganhar um prêmio que de certa forma foi inesperado. Mandamos pouquíssimas amostras, a gente tinha expectativa de ganhar 1, 2 medalhas no máximo e ter o trabalho reconhecido é muito legal. Então, eu ia perguntar dessa expectativa. Vocês imaginavam que talvez pudessem ter uma premiação tão grande como essa, não? Não, acho que nem no meu melhor sonho eu imaginava essa premiação. Com certeza não, com certeza não. Esse ano a gente estava uma expectativa baixa, quem sabe beliscar alguma coisa e fazer um bom festival, trazer novidades para o pessoal. Não mandamos todas as cervejas que a gente trouxe para o festival, justamente por entender que a gente está passando por um momento que está lançando muita cerveja nova, que não se enquadra muitas vezes em um estilo. Então a gente selecionou algumas que a gente achou que tinha potencial, mas veio numa expectativa super baixa, bem na humildade e conseguimos ganhar o prêmio. Na humildade, no sapatinho. Olha isso, que honra, né? Certificados. Muito, muito legal. E vai dar para conferir suricatos, então, no Festival da Cerveja. A partir de amanhã vocês estão lá, né? Com certeza. A partir de amanhã a gente está lá no stand C21 e todas as cervejas premiadas vão estar no stand de amanhã. São 30 cervejas, 30 estilos que a gente vai estar servindo durante o festival. Algumas delas foram as cervejas premiadas hoje. Eu ia te perguntar, vocês estão no festival com 30 estilos, 30 tipos diferentes de cerveja. Todos eles participaram do concurso? Não. Foram 7 amostras. E qual é, agora que vocês estão como um dos grandes nomes da noite, dá para ter noção já do que esperar do festival, que o pessoal vai procurar vocês, né? Ano passado a gente já foi uma das cervejarias que teve mais movimento no festival. Então a gente veio preparado com bastante, são quase 2.000 litros de cerveja, bastante novidade, bastante coisa. Então é só dar um reforço na equipe amanhã e partir para o abraço. Não vai faltar cerveja? Não vai, com certeza não vai faltar. E para vocês, o que o festival, o concurso também, mas e o festival representam para o mercado cervejeiro, vocês que estão aí há 5 anos, né? Já é o nosso 4º festival aqui e é sempre muito bom, é uma vitrine. A gente tem uma exposição muito grande, tem cervejarias do Brasil inteiro, cervejarias ótimas. Tá no meio dessas cervejarias ótimas e ganhar esse prêmio é gratificante, é muito gratificante. Uma última pergunta, qual é o estilo mais forte de vocês? Qual é a cerveja que identifica Suricato? Goiabinha. A Goiabinha. A gente tem uma presença forte, a gente sempre apostou muito nas sours. Começamos a cervejaria com 3 sours, isso lá em 2015. E a gente sempre bate forte muito nessa tecla, porque são estilos fáceis de beber, com uma drinkability alta, com possibilidade de usar frutas e tal, que combina muito bem com o clima brasileiro, que a gente tem bastante sour e algumas delas foram premiadas, então podem conferir com a gente no nosso stand. Com certeza a Goiabinha vai acabar logo no festival. Meninos, muito obrigada, parabéns. Aproveitem para comemorar muito, né? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a vocês e obrigado a todo mundo que apoia por trás de tudo isso. O pessoal que está no backstage, nossas famílias, aí sempre seguraram a força. Obrigada, parabéns. Obrigada. Lari, tá aí o pessoal da Suricato, super comemorado, pode passar. Super comemorando e com todo mérito possível, né? Não, todo mérito. Como eles falaram, é um trabalho de anos, eles estavam nessa crescente, então, cara, é um trabalho lindo, vale muito a pena, né? Mas eu também quero lembrar que bebam muita água, né? E não dirijam, pelo amor de Deus, né? Vamos pro festival de carona, de táxi, de bicicleta, a pé, a gente dá um jeito. Evandro, tá aqui com a gente o Evandro.
que a gente está com essa transmissão ao vivo do festival, do Concurso Brasileiro de Cerveja desde as 7h15 da noite, no site do município Blumenau e também na página do Facebook do município Blumenau. É a transmissão oficial desse evento organizado pela Prefeitura, pela Ablutec e pelo Parque Vila Germânica. A gente está com muita gente nos acompanhando desde o começo, né, Evandro? A gente ficou com quase 1000 pessoas ao mesmo tempo na live durante o prêmio, o que mostra a relevância desse prêmio, né? A relevância do festival e das cervejarias que estão aqui, porque tem muita gente do Brasil inteiro que acompanhou pela nossa live. Queria informar duas coisas. A primeira é que a gente teve uma queda da transmissão, porque aqui no ambiente estavam tocando músicas com direito autoral e o tio Mark do Facebook não gosta muito disso, então a gente teve a live derrubada, mas já retomamos. Mas a íntegra da live também vai ser publicada no nosso canal de YouTube, no município Blumenau e no site do município Blumenau. Então, no decorrer aí da semana, amanhã, depois de amanhã, a gente já vai disponibilizar esse conteúdo. E eu também queria responder aí o pessoal que está perguntando, porque como caiu ali por 2, 3 minutos, a gente perdeu a transmissão de algumas categorias. Então eu vou repetir algumas premiações que foram anunciadas lá no palco. The Best of Show Comercial foi a seguinte premiação: a cerveja de pequeno porte foi Ardenas Sour Pepino, a Lari vai me corrigindo se eu falar algo errado aqui, estilo Hybrid Mixed Field Beer, cerveja de pequeno porte da cervejaria Salvador Brewing do Rio Grande do Sul. Médio porte, cervejaria Única de Santa Catarina. A cerveja é a Única Catarina Sour Ameixa e Laranja, do estilo Ali Styles Brazilian Beer Catarina Sour. E a de grande porte, no The Best of Show Comercial, é a cervejaria Tupiniquim do Rio Grande do Sul, com a cerveja Tupiniquim Funk Sour, estilo Hybrid Mixed, Mixed Culture Brett Beer. E aí a The Best of Show Experimental, médio porte, foi a cerveja Export Salva, da cervejaria Salva Craft Beer Gaúcha, no estilo Lager Styles, International Style Pilsner. E a de pequeno porte, cervejaria Donner Craft Beer, também do Rio Grande do Sul, com a cerveja Forte Clara Puro Malte, estilo Ali Styles, American Style Strong Pale Ale. Tá aí respondida então a pergunta do pessoal que está nos acompanhando, desde cedo, porque tem muita gente com a gente nessa transmissão, participando de vários estados do Brasil, de fora do Brasil inclusive, por esse trecho que a gente acabou ficando fora por causa da internet. Transmissão ao vivo e na internet, pessoal, é assim mesmo. Mas a avaliação é super positiva, né, Evandro? Sim, foi um evento muito legal e a partir de amanhã a cobertura do município Blumenau.com.br, do Festival Brasileiro da Cerveja, e toda a repercussão de hoje, a lista completa dos premiados, daqui a pouquinho no site também. Legal. Obrigada, Evandro. Obrigada, Larissa. Muito obrigada pela participação. A gente vai encerrar daqui a pouquinho, porque vai começar, naquele palco que vocês acompanharam, vai começar o show da banda Nenhum de Nós, para quem está aqui nesse evento que é fechado. Mas, a partir de amanhã, na Vila Germânica, tem o Festival da Cerveja, que dá para provar todas essas cervejas, 152 estilos que foram apresentados aqui nessa noite de premiação no Bela Vista. Eu agradeço a companhia de vocês e a gente fica por aqui. Muito obrigada, boa noite.